O pensamento mais triste de todos é o de que, sob sua enganosa influência, os seres humanos terão uma forma de piedade sem ter verdadeira ligação com Deus. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, gostaria de parar aqui nesse primeiro texto para comentar que muitas vezes as pessoas acham que conseguirão fazer o bem, que conseguirão ser pessoas verdadeiramente piedosas, perdoadoras, sem ter uma ligação verdadeira com Deus. E isso não é possível, querido irmão, querida irmã, porque Deus, Ele é a fonte de toda a sabedoria, de todo o amor, de todo o perdão, de toda a bondade, de toda a misericórdia, do domínio próprio. Deus é que é a fonte de todas essas coisas. E sem termos uma verdadeira ligação com Deus, a nossa justiça em algum momento irá falhar, a nossa misericórdia em algum momento irá falhar, e nós precisamos então de Deus para transformar o nosso coração, não é, queridos irmãos e queridas irmãs? E aí o texto continua dizendo aqui: como Adão e Eva, que comeram o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, muitos estão agora mesmo se alimentando com os enganosos bocados do erro. Agentes satânicos estão vestindo teorias de roupagens atraentes, do mesmo modo que Satanás, no jardim do Éden, ocultou de nossos primeiros pais a sua identidade por intermédio da serpente. Esses agentes estão incutindo na mente do ser humano aquilo que na realidade é erro mortífero. A influência hipnótica de Satanás repousará sobre os que se desviam da clara palavra de Deus e vão para fábulas agradáveis. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, isso está escrito no livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, e é uma mensagem de alerta para nós, não é? Para que nós estejamos alertas aos enganos de Satanás e para que nós não acreditemos que podemos ser bonzinhos, que podemos ser bons verdadeiramente, melhor dizendo, não é? Que podemos ser completamente misericordiosos, justos, sem nos aproximarmos de Deus. Esse sentimento de autossuficiência, não é? De que temos uma bondade inata, que temos uma bondade que conseguimos alcançar sem a ajuda divina, isso é um engano, tá bom, querido irmão, querida irmã? Que nós estejamos alertas a isso. Agora, o próximo texto que nós vamos ler está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, e diz o seguinte para nós: nesta época degenerada, Satanás mantém controle sobre os que se afastam do que é correto e se arriscam em seu território. Sobre esses, ele exerce seu domínio de maneira alarmante. Foi-me chamada a atenção para estas palavras, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Colossenses capítulo 2, verso 18. Foi-me mostrado que alguns satisfazem sua curiosidade e se aproximam do diabo. Não têm realmente fé no espiritualismo e recuariam horrorizados à ideia de ser médiuns. Aventuram-se, no entanto, e colocam-se numa posição em que Satanás pode exercer poder sobre eles. Estes não pretendem aprofundar-se nessa obra, mas não sabem o que estão fazendo. Estão se aventurando no terreno do diabo e tentam-no a controlá-los. Esse poderoso destruidor os considera sua legítima presa e sobre eles exerce domínio, e isso contra a vontade deles. Quando querem ter o controle de si, não conseguem. Subordinam a mente a Satanás, e ele não cede seus direitos, mas os mantém cativos. Nada pode libertar o coração enredado, exceto o poder de Deus em resposta às fervorosas orações de seus fiéis seguidores. Queridos irmãos e queridas irmãs, aqui é retratado para nós um quadro de pessoas que são ali talvez curiosas, querem ver o que acontece,
e resistem até a algumas ideias, por exemplo, não, eu nunca me tornaria um médium, esse tipo de coisa, eu não quero me aproximar de Satanás de forma nenhuma, mas pela sua curiosidade, ela é movida a se aproximar de algumas formas aqui, não é? De atividades sobrenaturais, e essa pessoa então acaba se colocando sob o controle de Satanás, não é? E depois, quando ela tenta sair, quando ela tenta se libertar sozinha, ela não consegue. Satanás não deixa, Satanás cativou essa pessoa, né? Levou ela cativa. E que nós nos lembremos aqui desse alerta para que a gente não ceda a esse tipo de curiosidade, não é? Que aparentemente parece inofensiva, mas que é uma grande cilada. E que também nós oremos pelas outras pessoas que estão cativas nesses enganos, queridos irmãos e queridas irmãs, que desejemos a libertação e a salvação dessas pessoas, tá bom? Por último, nós vamos ler aqui um texto que está escrito no livro Patriarcas e Profetas e que diz o seguinte para nós: Ao prever o destino de Saul mediante a mulher de Endor, Satanás planejava envolver o povo de Israel em sua armadilha. Ele acreditava que, se fossem levados a ter confiança na feiticeira e a consultá-la, os israelitas se desviariam de Deus como seu conselheiro e se submeteriam à direção de Satanás. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, esse primeiro trechinho aqui do livro Patriarcas e Profetas que nós lemos faz referência ao que está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 28. É o episódio onde Saul, depois de não ser mais respondido por Deus de forma alguma, ele procura uma resposta através de uma médium, não é? Que morava ali em Endor. E, queridos irmãos e queridas irmãs, o fim de Saul foi muito trágico. Nós vemos aqui como que Satanás estava planejando usar toda essa situação para afastar as pessoas de Deus e submetê-las aí ao seu controle, não é? O que ele esperava fazer com o povo de Israel. E o texto continua dizendo o seguinte: o engano pelo qual o espiritismo atrai as multidões é o seu suposto poder de remover o véu do futuro e revelar às pessoas o que Deus ocultou. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, quantas pessoas vocês já viram se aproximar de médiuns, de adivinhos, de cartomantes, que de alguma forma dizem prever ali o futuro, dizem prever o que vai acontecer na sua vida amorosa, na sua vida financeira, não é? E que tentam de alguma forma ter conhecimento a respeito disso através aí de uma estratégia sobrenatural, e como que elas querem dar vazão a uma ansiedade que está no seu coração, ao invés de buscar a palavra de Deus e as orientações que estão ali escritas para nós. Vejam só o que o texto vai falar aqui sobre a palavra de Deus. Em sua palavra, o Senhor desvendou diante de nós os grandes acontecimentos do futuro, tudo o que é essencial que saibamos, e nos deu um guia seguro para caminharmos em meio a todos os perigos. Aqui, queridos irmãos e queridas irmãs, a irmã White está fazendo referência às profecias da palavra de Deus. E Deus revelou na sua palavra os grandes acontecimentos do futuro. Revelou coisas sobre a volta de Jesus, sobre os dias anteriores à volta de Jesus, os sinais dos tempos, os sinais do tempo do fim, as coisas que iriam acontecer, né, no mundo social, né, o amor de muitos esfriaria. Também falou sobre profecias de tempo, e muitas delas até já se cumpriram, queridos irmãos e queridas irmãs. E ao olharmos para essas profecias, envolvendo grandes períodos de tempo, podemos ter a certeza de que Deus, ele sabe todas as coisas, não é? E ele é digno de confiança. A nossa fé deve estar bem alicerçada no assim diz o Senhor, na palavra de Deus.
e através do cumprimento das profecias, isso podemos ter aí, né, um fortalecimento da nossa fé. Bom, e continuando aqui, o texto diz o seguinte para nós: no entanto, Satanás quer destruir a confiança dos seres humanos em Deus e torná-los descontentes com sua condição na vida e levá-los a procurar a conhecer aquilo que Deus sabiamente lhes encobriu, desprezando o que ele revelou em sua santa palavra. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, a estratégia de Satanás é levar a cada um de nós a desconfiar de Deus, assim como ele fez com Eva, a desconfiar da palavra de Deus, assim como ele fez com Eva. Ele usa diferentes estratégias para isso, mas o intuito dele é o mesmo: nos afastar de Deus. Que nós estejamos atentos a isso, que nós não sejamos enganados, e por mais ansioso que o nosso coração esteja, que o nosso porto seguro seja a palavra de Deus, que nós possamos ter confiança em Deus, tá bom? E que nós possamos estudar também. Estudando a palavra de Deus, nós conhecemos ali o que vai acontecer no futuro, os grandes acontecimentos, os sinais dos tempos, aquilo que nós precisamos estar atentos, não é? Tanto na nossa vida pessoal quanto no cenário mundial, nós vemos isso na palavra de Deus. Que nós possamos estar atentos e estudando, vigiando e ensinando as pessoas, queridos irmãos e queridas irmãs. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.